No programa de hoje você vai ver os projetos aprovados e os pronunciamentos no plenário. Vereadores comentam sobre o encerramento das Olimpíadas no Rio de Janeiro. E Osmar Ricardo critica a estrutura das escolas da rede municipal de ensino. O TV Câmara do Recife está no ar. Olá, começa agora mais um TV Câmara do Recife Online. Na noite do domingo foi realizada no Rio de Janeiro a cerimônia de encerramento das Olimpíadas 2016. O evento recebeu elogios dos vereadores no plenário. O vereador Eurico Freire ficou entusiasmado com o sucesso dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. O parlamentar fez um discurso no Pequeno Expediente parabenizando a realização das Olimpíadas e afirmou que o evento serviu para mostrar que o Brasil não é somente o país do futebol. Mas tantos outros esportes que ainda estão sob a sombra, que ainda não têm o devido tratamento, o devido espaço de incentivo público, representando o nosso país, mostrando a importância de que o jovem, de que a jovem da periferia, seja da classe média, seja da escola privada, mas que a nossa juventude precisa ser inserida, precisa ter oportunidade de praticar esporte. Sabemos de todo o esforço feito pela legislatura municipal do Recife, mas sabemos que precisamos avançar e avançar muito. E aqui a gente aproveita para fazer a provocação não só ao nosso município, mas ao nosso estado também e ao nosso governo federal. Tivemos representações de Pernambuco, a mais conhecida talvez seja, permita aqui a menção, se eu falho, a correção é bem-vinda, mas Iane Marques, que há muito vem representando o nosso país, do sertão, do nosso estado, e a gente sabe bem que o incentivo ainda é parco. A vereadora Isabela de Roldão destacou a participação de Pernambuco na cerimônia de encerramento das Olimpíadas. Pernambuco estava presente e muito bem representado no fechamento ontem, e aqui eu queria muito ressaltar a participação do Maestro Spock, DJ Dolores, Yuri Queiroga, Orquestra Santa Massa, Dolores Isaá, a única mulher que participou desse espaço, Maciel Salu, Fábio Trumer, Jean da Silva e André Julião. E aqui ressaltar e parabenizar a participação de Anne Costa, que além de grande amiga, uma excelente profissional, dançarina, passista de frevo e que com certeza abrilhantou ainda mais o encerramento à noite de ontem. E eu queria aqui poder parabenizar essa sensibilidade e esse grande potencial que existe no nosso estado e que estava tão bem representado por esses artistas que abrilhantaram e muito bem levaram Pernambuco para o mundo. A parlamentar também comemorou o recorde de participação feminina nos Jogos Olímpicos. A nossa primeira medalha de ouro foi para uma mulher, inclusive. Então, dizer que tivemos 45% dos nossos atletas eram mulheres. A gente que está sempre nessa luta por espaço, né, por igualdade. Aqui poder parabenizar cada uma dessas mulheres que a gente sabe que não tem a visibilidade que tem o futebol masculino, porque é o único esporte no Brasil com espaço, com visibilidade, com divulgação, com patrocínios, com altos salários. Né? Aqui poder parabenizar todas as atletas, que muitas cortaram da própria carne para se custear e estar lá presente. Então, dizer desse nosso recorde dos 45%. Interessante porque semana passada, senhor presidente, a gente ouviu uma reportagem, assistimos a uma reportagem onde um pesquisador, um professor de política da Universidade de Beirute, no Líbano, Daniel Wicks, tratava e discutia a respeito, ele fez um estudo para discutir, para verificar quais seriam as causas para os países campeões em medalhas de ouro, medalhas de prata, medalhas de bronze.
quais seriam os motivos, quais seriam as grandes motivações para que esses países conseguissem desenvolver o esporte com tanto mérito e com tanto resultado positivo. E aí a resposta, na verdade, ele indica três questões fundamentais. E a primeira questão, pasmem, é exatamente o estímulo de mais mulheres no esporte. É compreensível, vereador Almir, que quanto mais mulheres participando do esporte, mais fácil, mais resultado terá o país para receber medalhas. E aqui eu queria dizer que fica para nós, mais uma vez, a lição de que as mulheres precisam estar presentes em todos os espaços, inclusive nos esportes. A estrutura das escolas da rede municipal de ensino foi tema do pronunciamento do vereador Osmar Ricardo. O vereador Osmar Ricardo citou a Escola Municipal do Barro como exemplo do que precisa ser melhorado na rede municipal de ensino. Uma escola tradicional naquela comunidade do Barro. A prefeitura desapropriou o terreno próximo para ampliar a escola e o que tem lá é só o terreno. A frente da escola existe, mas todo o telhado desabou. E o que a gente vê é a prefeitura pagar um aluguel caríssimo, que não dá para ter o conforto para as crianças que moram naquela comunidade, vereadora Vera Lopes. Vossa Excelência que cuida da saúde, cuida da educação do povo, como médica, e o que a gente vê é o desprezo desse prefeito com a educação das nossas crianças do Recife. O vereador André Regis, que é responsável pela criação do site Raio-X das Escolas, afirmou que o modelo educacional adotado pelo Recife fracassou e precisa ser refeito. O fato é que nós temos que rever todo o sistema, todo o modelo. O modelo educacional no Recife, ele fracassou. E ele fracassou não em decorrência desta gestão, ou da gestão anterior, ou da gestão que foi anterior à anterior. Ele fracassou porque ele está estruturado em bases equivocadas. Ele não é capaz de educar a criança de forma adequada. Nossas crianças estão indo para as escolas, estão saindo no 9º ano sem saber ler, sem saber interpretar o que leem, ou seja, um alto grau de analfabetismo funcional na rede. Isso é trágico. Apenas, vereador Eurico Freire, apenas 24% de todas as nossas crianças que chegam ao 9º ano têm o conhecimento esperado na sua língua materna, ou seja, o português. 24%. Isso significa que de cada 100 crianças, apenas 24 saberão ler e interpretar um texto. Elas serão entregues ao ensino médio e no ensino médio não terão condições de acompanhar. A evasão é o caminho. Por isso, inclusive, que no entorno das escolas municipais, nós percebemos a presença frequente de jovens em idade escolar que estão passando o dia na desocupação, perdendo a sua infância, juventude e perdendo essencialmente o seu futuro. Essas crianças não terão as mesmas condições de trabalho, porque a cada ano há uma maior exigência de ferramentas de abstração. Eu falei da língua portuguesa, 24%. Na matemática, apenas 14%. Esta é uma rede, portanto, violadora aos direitos humanos, porque ela sonega dessas crianças o direito a aprender. O vereador e professor Jairo Brito também criticou o desempenho da rede municipal de ensino, mas mencionou o que ele considera avanços na educação em gestões anteriores do governo municipal. E nesses últimos 12 anos, governo nenhum na história do Brasil, independente aqui de questão política, fez tanto projeto para a educação como o governo dos partidos dos trabalhadores. Eu vou dar alguns exemplos. No âmbito nacional, nós fizemos 250 instituições federais de ensino, antigas escolas técnicas.
Nós fizemos 28 universidades federais. Levamos o ensino aonde não tinha nos interiores. Vários programas, como o FIES, como o ProUni, como o Pronatec. O Brasil Sem Fronteiras, que agora no governo de Temer, o governo golpista, está se acabando. Osmar Ricardo repercutiu ainda o relatório da Polícia Federal sobre a propriedade de um apartamento triplex no Guarujá. Investigações apontavam que o ex-presidente Lula era o dono do imóvel, mas ele pertence a uma empresária. O ex-presidente Lula não foi indiciado do triplex, né? E, na verdade, a pessoa indiciada é a dona do triplex, verdadeiramente, que a Globo, junto essa mídia golpista, junto com os partidos, tentaram levar para a sociedade que o triplex era do ex-presidente Lula. E está no site já, né? A Polícia Federal entregou à Justiça, na última sexta-feira, dia 12 de agosto, o relatório final sobre a fase do triplex da Lava Jato. Deflagrado no dia 27 de janeiro de 2016, foram indiciados a publicitária Nessi Walker, que admitiu ser a verdadeira dona do triplex do condomínio Salauris, no Guarujá. Funcionária. Está no site da UOL, e aí quem quiser pegar, é bom, porque aqui foi deflagrado vários vereadores da oposição ao governo federal, de que o triplex, de que a vida do Lula e da Dilma foi praticamente toda vasculhada, né, na vida pessoal delas, inclusive, e o que pegaram da Dilma foi a pedalada, que a própria Justiça diz hoje, que não existiu pedalada, que arquivou o processo. E agora do Lula, um dos processos do Lula, que era o triplex, ele não é mais réu da Lava Jato sobre a questão do triplex. Eurico Freire pediu apoio aos colegas para um projeto de lei de autoria dele, que quer estabelecer as cores do fardamento dos estudantes da rede municipal do Recife. O padrão deve fazer uma homenagem às cores da bandeira da cidade. Tem esse projeto o intuito de promover o civismo, o amor à nossa bandeira, o amor à nossa cidade, e isso, quando feito na devida intensidade, sem dúvida nenhuma, vai ajudar na formação desses jovens para zelar, e muitas vezes essas crianças são instrumentos para também educar os seus pais, seus familiares, no zelo dos mais diversos temas, pelo meio ambiente, cuidando das árvores, plantando, não jogando lixo na rua, separando lixo. Mas é também esse projeto de lei, um projeto de lei que vai assegurar economia, senhor presidente, ao erário público, quando o uniforme, muitas vezes de uma gestão a outra, ele é trocado por força da mudança da gestão, vereadora Isabela, ele enseja em gastos, vereador André Restes. E estando aquele uniforme padronizado, garantido por lei, que passará de gestão em gestão, valorizando as cores da nossa bandeira, não haverá mais essa dificuldade de, com urgência, ter que mudar as cores do uniforme, vereador Osmar Ricardo, e que seja também aprovado assim, estendido, a pintura das nossas escolas. Não seja pintada com as cores de partido A, partido B, mas que sejam pintadas com as cores da nossa cidade, promovendo assim o amor à nossa bandeira, à nossa cidade, e também garantindo que não será de uma hora para outra essas escolas pintadas, ensejando assim gastos ao erário, em prejuízo para a nossa comunidade, para a nossa cidade. Muito obrigado. Peço aqui às comissões ainda que aguardam pareceres, para que agilizem os pareceres, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Segurança Pública, para que possa agilizar esse parecer e a gente aprovar esse projeto. Até o mês de junho deste ano, foram registrados quase 1.000 casos de violência sexual contra mulheres em Pernambuco. O dado foi apresentado pela vereadora Isabela de Roldão. Até o mês de junho, vereador Eurico Freire, foram registrados 982 casos de estupro a mulheres. É um número gravíssimo, até porque estes são os números registrados.
A gente sabe que o crime de estupro, muitas mulheres não denunciam, muitas mulheres não vão à delegacia, muitas mulheres constrangidas e já intituladas de culpadas não seguem adiante e não dão visibilidade à violência da qual ela é vítima. E aí eu gostaria, senhor presidente, só para finalizar, de dizer que, em contraposição ao estímulo da participação das mulheres nos esportes, o nosso estado de Pernambuco contabiliza um número altíssimo, grave, que nos acende uma luz vermelha e que não nos deverá deixar de piscar em nossa mente, em nosso consciente e inconsciente, de que as mulheres do nosso estado clamam por socorro. Porque até junho do ano de 2016, de janeiro a junho, nós termos registrados quase 1000 casos de violência sexual contra as mulheres, é de fato um assunto gravíssimo, do qual esta casa deverá se apropriar, do qual esta casa deverá levar adiante, dar visibilidade e dizer: as mulheres clamam por socorro, as mulheres clamam por justiça e as mulheres clamam por igualdade e por espaço. Os parlamentares aprovaram vários projetos na manhã de ontem. Entre eles, um da vereadora Isabela de Roldão, que dispõe sobre a presença de doulas durante partos realizados nas maternidades do Recife. O projeto de lei de autoria do vereador Osmar Ricardo, que dispõe sobre a livre escolha do direito da gestante em agendar o parto na unidade hospitalar, foi aprovado em segunda discussão. Assim como o projeto de lei do vereador Heriberto Rafael, que torna obrigatória a instalação de proteção de vidro nos balcões de alimentos de bares e restaurantes com sistema self-service. Os vereadores aprovaram ainda, em primeira discussão, o projeto de lei do vereador Augusto Carreras, que declara de utilidade pública a Associação Pernambucana de Cegos. O projeto de lei da vereadora Michele Collins, que cria o programa Leitura nos Ônibus. E o projeto de lei da vereadora Isabela de Roldão, que regulamenta a presença de doulas durante o parto nas maternidades municipais. A importância dessas mulheres durante o trabalho de parto, durante o parto, né? Todo o apoio e suporte que dão às mulheres gestantes. Enfim, e aí esse projeto é importantíssimo, haja vista que ainda existem hospitais em Recife que negam o acesso das doulas durante o trabalho de parto e durante o parto, ou seja, vetam o acesso, negam o acesso a esta mulher, doula acompanhante, que não é acompanhante da gestante, negam o acesso na sala de parto. E aí o projeto visa exatamente regulamentar este acesso, dizer que é sim, agora lei, ainda não estamos em primeira discussão, mas que certamente amanhã será, com a aprovação do prefeito, que será lei na cidade do Recife, o livre acesso das doulas durante o trabalho de parto e durante o parto. A gente fica por aqui. Para rever nossos programas e acompanhar em primeira mão tudo o que acontece no Legislativo Municipal, inscreva-se no nosso canal youtube.com/Câmara do Recife. Até mais!